Fala, meu povo, tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora para novas atualizações sobre o Sport Clube do Recife, o maior do Nordeste, meus amigos. Vamos lá. A gente vai trazer aqui, meus amigos, atualizações sobre Filipinho, tá? Para quem não sabe, Filipinho se lesionou um dia antes, tá? Do primeiro jogo contra o Retrô. E a gente vai trazer a atualização se ele vai para o jogo, se ele não vai, dessa segunda partida contra o Retrô. E também, meus amigos, vai ter mudanças, tá? Uma atualização aí sobre mudanças no time titular. Isso mesmo, mudanças no plural. E eu vou trazer aqui para vocês todos os detalhes, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora! Vamos lá, meus amigos, vamos lá começar logo já falando sobre as mudanças que podem ter no esporte, meus amigos. Como eu expliquei para vocês no vídeo mais cedo, tá? Tiveram algumas mudanças na questão de Fábio Matheus, que não tá mais, Thiago Couto treinando. E a gente tem mais atualizações sobre o treinamento que teve hoje, tá? Teve um treinamento hoje e já teve algumas atualizações. A primeira, meus amigos, é a questão aí do time titular. A gente viu, tá, que no primeiro jogo contra o Retrô, eu particularmente eu não gostei, que Roger entrou com Iago Felipe como meia, mas era um volante ali, um segundo volante. Pedro Martins, que também entrou como segundo volante, só que Iago caía mais pela esquerda e Pedro Martins pela direita. E Zé Gabriel como volante também. A gente entrou no primeiro jogo contra o Retrô, o poderoso Retrô, tá, com 3 volantes. Muita gente gostou, disse, não, Iago Felipe jogou como meia e tal, mas na verdade, no esquema, tá, quando o jogo começou, Iago Felipe não era meio campo, tá? Iago Felipe jogava ali como segundo volante, vindo buscar a bola também, e isso aí tá tudo bem, tá? Eu não gostei, mas Roger tem suas virtudes, tem sua ideia de jogo e o Sport ganhou. Isso é o que importa. Só que agora, meus amigos, o Sport ganhou com 3 volantes, mas eu acho que Roger não gostou tanto. Eu acho que Roger não gostou tanto e a probabilidade era que ele não gostasse desse esquema com 3 volantes. Porque ele já tinha testado isso antes, tá? No jogo, eu não lembro direito qual foi o jogo, mas ele já tinha testado esse esquema tático e repetiu mais uma vez agora na semifinal e ficou claro que faltou muita criatividade no meio campo do Sport. Tá certo? Assim, pra mim ficou isso. Deixa a opinião de vocês aí se vocês acham que faltou essa criatividade ou se vocês gostaram de jogar com 3 volantes. Só que agora, meus amigos, já no treinamento, tá, de hoje, Roger já fez algumas mudanças. E a primeira mudança, meus amigos, é que o Sport agora vai ter um meia de verdade, que vai ser Carlos de Pena. Carlos de Pena já treinou dentro dos titulares, no meio dos titulares, e teve a saída de Pedro Martins. Então, Iago Felipe vai ficar como segundo volante, Zé Gabriel como primeiro volante, que ainda tem o caso de Zé Lucas, que eu não vou nem tocar nesse assunto, tá? Mas Zé Gabriel vai ser o primeiro volante, eu acho, né? E no meio campo vai ser Carlos de Pena. Então, assim, isso é importante, tá? Isso é muito importante, Carlos de Pena já começa a entrar. Porque o que acontece? No último clube de Carlos de Pena, ele só entrava no segundo tempo. A gente não sabia se era opção do treinador, se era questão física do atleta. Mas lá no Coritiba, ele só entrava no segundo tempo. 90% dos jogos de Carlos de Pena, ele entrava ali já com o jogo rolando. Mas o que acontece, meus amigos? Está chegando um boy, tá? Um tal de Biel Fonseca, que se Carlos de Pena ficar comendo água, ele vai pegar banco eterno para Biel, porque Biel faz a função muito bem ali. Muita gente está dizendo que ele é segundo volante, mas Biel não é segundo volante. Que é só um parênteses aqui em relação a Biel, que eu trouxe a informação. Para quem não viu, volte nos vídeos aí atrás que eu fiz um vídeo sobre Biel. É um volante que está jogando no... Um volante não, ó, tá me confundindo. É um meia do Brusque, que o Sport já está palavrado com ele, tá? Já certo. Só acabar lá o campeonato catarinense para poder ele vir para o Sport. E eles estão basicamente passando para a final. Jogaram o primeiro jogo contra a Chapecoense. Mas só esse parênteses em relação a Biel, meus amigos, é que o jogador não significa que ele vem buscar bola, que ele é volante não, tá? Ele é segundo volante, não. Ele é meio campo. Ele joga como meia, mas ele gosta de sim vir buscar a bola, mas também ele se apresenta lá na frente para armar o jogo. Então, Biel, tá? Bota na cabeça do Biel. Biel não é segundo volante. Biel é meio campo, beleza? E baseado nisso, que é o que eu estava falando agora, Carlos de Pena vai ficar ali
no meio campo, tendo essa briga com o Biel. O jogador que vem brigar com posição com o Carlos Depena é Biel. Só que Depena só entra no segundo tempo. Mas só que agora, a gente não sabe se é a questão física dele que está melhorando. Ele vai ser titular, tá bom? Amanhã eu vou trazer a resenha, tudinho, da provável escalação. Vocês sabem que um dia antes eu trago essa provável escalação do Sport. Então você já sabe que o meio campo da gente vai ser Carlos Depena. Isso já é spoiler já de amanhã, beleza? Então a gente vai no meio campo com essa mudança. A outra mudança, meus amigos, a outra provável mudança é na nossa lateral esquerda, exatamente. Que aí é o ponto onde a gente vai falar de Filipinho. Filipinho ainda não está treinando com o elenco, está fazendo um trabalho separado para a questão de fortalecimento muscular. Ele sofreu uma fisgada, teve uma fisgada no jogo antes, tá? Como eu estava dizendo a vocês. Um dia antes do jogo contra o Retrô, o primeiro jogo contra o Retrô, ele sentiu uma fisgada e quem foi para a lateral esquerda foi Davi Gabriel. E Filipinho ainda não treinou com o elenco, tá? Claro que se ele tiver recuperado, ele vai pro jogo. Mas o pouco que eu conheço de Roger, tá? Que é o que a gente conhece, é um padrão que já tá tendo. Provavelmente Filipinho não vai ser o nosso lateral esquerdo nesse segundo jogo. Quem vai estar lá é Davi Gabriel. Mas por que, Jackson, tu acha isso? Vamos lá, é algo sensato, tá? É algo básico que a gente tem que colocar na mesa em relação a Filipinho, que ele sentiu uma fisgada, tá fazendo um tratamento. Será que é tão importante assim Filipinho ir para um segundo jogo, ir para um sacrifício, podendo piorar a lesão dele, tendo um lateral esquerdo que não jogou mal, que foi Davi Gabriel, não jogou mal, tá? Eu gostei bastante da função dele. Ele não foi o Filipinho ali na lateral esquerda, mas ele jogou bem. Então assim, deixa Davi Gabriel ali na lateral esquerda, na tranquilidade total, e Filipinho, que é um jogador muito importante, não só para o Campeonato Pernambucano, mas vai vir Copa do Brasil, vai vir Copa do Nordeste, vai vir também o Brasileirão. Vai que Filipinho piora e tem uma lesão que vai passar 3, 4 meses longe do gramado. Não precisa, tá? Então eu acredito que dá para deixar Filipinho fora desse jogo, que é o que Roger vai fazer, que Roger já está fazendo isso basicamente com Zé Lucas, né? Porque Zé Lucas é um caso à parte, e eu não vou falar de Zé Lucas hoje. É um caso à parte, mas só que, meus amigos, Roger pode sim deixar Filipinho de lado, tá? Deixar Filipinho não de lado, mas se recuperando. E para mim é a forma mais sensata, porque eu tenho esse receio de Filipinho, sendo o nosso lateral esquerdo, ele chegar a dar uma piorada na lesão dele. E ainda tem um ponto, tá? Que eu trago aqui sobre Filipinho. Filipinho está jogando tão bem que possa ser que ele mude de função dentro do esporte. Isso é algo que eu estou pensando. Não teve nada de treinamento, nada disso. Porque a minha ideia de Filipinho é que ele possa ser que mude de função e jogue mais como um ponta esquerda. Quando o Filipinho foi contratado, meus amigos, ele veio do ABC. Foi na época que ele veio ali para substituir, entre aspas, Juba, tá? Ele veio para ficar ali do lado esquerdo e o treinador na época disse que era Anderson Moreira, falou com o Filipinho deu entrevista falando sobre isso, que ele iria substituir Juba. Só que depois a gente perdeu o lateral esquerdo, não deu tão bem assim, que foi Cariús, e Filipinho teve que ficar ali na lateral esquerda mesmo. Mas a função que Filipinho veio pro Sport era para substituir Juba. E Juba também já começou, era lateral esquerdo, e depois foi um pouco mais para frente. Hoje, Juba Iscariotes, ele joga lá no time lá da Sardinha lá, mas ele joga na ponta esquerda. Mas no caso de Filipinho, que é o que interessa a gente, meus amigos, eu acredito sim que Filipinho pode ganhar essa função mais ali na lateral esquerda, beleza? Filipinho pode aparecer sim, já na lateral esquerda não, já na ponta esquerda da gente, se não der tão certo ali Gustavo Maia, Cleison, ele pode sim, que ele faz essa função muito bem. Principalmente quando ele vai muito pro ataque, Filipinho melhora e muito o ataque do Sport. Possa ser que surja isso no futuro. Mas só que o Sport tá fazendo contratações e Filipinho tá jogando muita bola assim, ainda ali na nossa lateral esquerda, beleza? Possa ser que tenha essa mudança, mas são vozes da minha cabeça. Tranquilo? Mas o que vocês acham, meus amigos? Vocês acham que Filipinho vai pro jogo? Não vai pro jogo já no próximo sábado? Vocês deixariam o Filipinho de lado ou não? Dizem assim, ó, deixa ele recuperar mais um pouco. E se na final, a gente indo pra final, a gente coloca Filipinho 100%. Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.